Dúvidas na nossa terceira aula ao vivo. Então a Mari me passou as dúvidas e vamos aqui a primeira delas, da Leandra, de Jaraguá do Sul. Quando é feita a advertência escrita, o que acontece se o funcionário não assinar, porque ele achou injusta a advertência? Você pode colocar lá que o funcionário se recusou a assinar essa advertência, coloca o seu nome e pede sempre para que tenha uma outra testemunha, um outro funcionário junto ali para ele também assinar, dizendo que está ciente, que viu que o funcionário se recusou a assinar aquela advertência, tá? E aí ela vai contar já como uma advertência dada ao empregado. Segundo, a Tatiane Ribeiro de Maringá pergunta: professora, se eu pedir para sair por justa causa do empregador, provavelmente ele não vai aceitar ser por justa causa, pois no seu pensamento está sempre correto. Tem como abrir um processo para isso ser reconhecido e devidamente pago? No caso da rescisão indireta, que é a rescisão por justa causa do empregador, você obrigatoriamente não vai solicitar a ele que seja feita essa rescisão. O que você deve fazer é a formalização desse pedido. Então você vai fazer uma notificação extrajudicial em um cartório. O cartório vai levar até a empresa, onde vai colher a assinatura ou do diretor, ou do proprietário, ou do seu gestor, de que você está solicitando a rescisão do contrato de trabalho pela forma indireta, e com aquele papel assinado você já precisa ingressar com uma ação judicial para ser reconhecida a rescisão do contrato de trabalho pela justa causa do empregador. Se você só fizer a notificação extrajudicial e não entrar com a ação judicial, corre o risco de virar aquela situação, de acabar considerando uma rescisão de contrato por justa causa do empregado, entrando daí na possibilidade de abandono de emprego. Então você precisa fazer essa notificação e já ingressar com uma ação judicial pedindo as verbas rescisórias que tem direito. E aí nisso a gente até responde uma outra pergunta: o que se tem direito quando acontece, uma pergunta do Alexander Peixoto, de São Vicente, o que se tem direito no caso da rescisão indireta? No caso da rescisão por justa causa do empregado, o empregado perde as suas verbas rescisórias. No caso da justa causa pelo motivo do empregador, o empregado tem direito às verbas rescisórias como se fosse uma rescisão de contrato sem justa causa. Então ele tem direito a todas as verbas rescisórias, tá? A Suelen Vanessa de Santa Maria pergunta: no caso de assédio moral, depois de eu ter conversado com o gestor da empresa e este não ter solucionado o problema, eu poderia procurar o sindicato para solucionar ou eu tenho que entrar com um processo na justiça? Eu até posso ir ao sindicato, fazer uma denúncia, pedir uma fiscalização por parte do sindicato. Ele faz essa fiscalização, dá uma orientação dentro da empresa de que isso está acontecendo, que é uma situação que vem se tornando corriqueira. Se ainda assim observar que isso acontece dentro da empresa, eu posso entrar com uma ação judicial pedindo então que seja reconhecido esse assédio moral e pedindo uma indenização por danos morais. O que acontece daí nesse caso, e que a gente já discutiu anteriormente e até foi objeto de dúvida, é que dificilmente o empregado entra com uma ação judicial enquanto ele está dentro da empresa. Ele vai esperar ser mandado embora ou rescindir o seu contrato para que ele então acabe entrando com uma ação contra a empresa, tá? E aí, a última pergunta então é com relação à contribuição do Nelito Deitos, de Guarapuava. Com relação à contribuição, onde não tem um sindicato atuante, como o empregador e os empregados podem oficializar o não pagamento da contribuição? Se você na sua cidade tem um sindicato e esse sindicato representa a sua categoria, ou você está ligado a ele, o empregador optou por aquele sindicato para inscrever a sua atividade, é a ele que você tem que recorrer. Agora, se na sua cidade não tem um sindicato que representa a sua categoria, ou você não se enquadra em nenhum dele, ou o empregador não optou por nenhum sindicato da sua cidade, você tem que ver então qual estaria mais próximo. Um exemplo:
Aqui em Maringá nós não temos o sindicato dos músicos. Então qualquer problema que nós temos relacionado a músicos, eles precisam ir até Curitiba acionar o sindicato de lá. Claro que você não vai se deslocar, você vai tentar resolver isso por e-mail, por telefone. Em último caso, que é então feito esse deslocamento até Curitiba, onde vai ser resolvido pelo sindicato que nós temos então na região de Curitiba, ok? Essas foram algumas dúvidas então da nossa terceira aula ao vivo. Espero que vocês estejam aí tirando as suas dúvidas, mandem para a Mari, que eu sempre estou conversando com ela e a gente está respondendo as dúvidas que vocês enviam. Façam as atividades, assistam às aulas e venham para a nossa última aula, onde, se sobrar ali alguns minutinhos finais, eu entro aí em alguns detalhes relacionados à nossa prova, tá bom? Desejo a todos vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.